Pronto. Gravando muito, garota. Vamos lá. Ei, Babi. Ei, amigo. Bom dia. Bom dia. Bom, só para a gente falar mais uma vez do projeto, né? Esse site que a gente está fazendo, que é uma enxurrada, a ideia principal dele é a gente fazer um grande mapeamento do Brasil e afora, mas a gente começa aqui em BH, né, nas possibilidades, estamos no Covid, começamos menorzinho, mas a ideia é expandir. E o conteúdo dessa plataforma seria um mapeamento de profissionais trans, né, do Brasil e do mundo. Uhum. E a gente vai tentar fazer essa dinâmica de conversas e vídeos lá, textos que vão ser redigidos pelo Rhodes, que eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele também, a participação dele no projeto, com fotografias também, que a gente vai fazer nesses encontros. E é isso aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho assim, sobre a sua área de atuação agora, o que você já estudou, o que você já trabalhou, qual a sua área de interesse, e por aí vai. Rhodes, você quer falar alguma coisa? É isso, né? Eu já ia ser super assim, porque Babi eu conheço, vai falar, é isso, né, gata? Mas é isso mesmo, gata, que a gente está começando aqui com pessoas que a gente conhece, assim, e que a gente não conhece tanto, né? Porque Zador também estava trazendo uma ideia de a gente trazer pessoas, não ficar só no meio da arte, a gente trazer outras pessoas com outras funções, outros trabalhos, para a gente saber tudo, pelo menos aqui em BH e Minas, o que a gente está arrumando, né? As pessoas trans, enfim. Uhum. E aí, até então, Zador vai guiando assim, a conversa, que, na verdade, a gente vai querer saber mais de você mesmo, né? E eu vou interferindo no que for preciso, assim, para ir construindo esse texto depois, mas eu vou ficar mais de ouvinte para eu poder ter esse material, né? Inclusive, essa gravação é importante ter para isso. Maravilha. Bom, então eu vou começar aqui pedindo para a Babi se apresentar, falar quem ela é, com o que ela está trabalhando hoje em dia, e a gente vai puxando daí a conversa, tudo bem? Tudo ótimo. Sou a Bárbara Macedo, aquarianza, 27 aninhos. A minha formação é em artes visuais, desde sempre. Apesar de já ter experimentado outras áreas, né? Teatro, circo, música, canto e etc. Mas a minha formação é pela Escola Guinhar, da Universidade do Estado de Minas Gerais, onde eu tenho habilitação em desenho. Desde 2013, eu venho trabalhando de uma maneira mais ativa dentro desse viés das artes visuais, né? Isso, com a entrada na universidade em 2016, isso acabou sendo o único norte mesmo de trabalho, assim. Eu me dediquei muito ao trabalho de arte visual. Fiz exposições individuais, coletivas, participei, né, de diversas exposições individuais e coletivas. E mais recentemente eu estava iniciando o trabalho com curadoria, né? No início de 2020 eu fiz a curadoria da Trajetória Viva, uma exposição, eu acho que a mais importante talvez até hoje, que narra a trajetória viva da Academia Transliterária, né? Que é o coletivo aqui de Belo Horizonte, que foi durante a programação, foi em janeiro, né? A programação do mês de visibilidade trans de 2020 lá no Espaço Yanã. Eu atuei muito tempo também como professora de desenho, de estudo da cor, de aquarela. E de 2020, esse período assim, quarentena, né, março de 2020 para cá, eu tenho focado muito mais num outro ofício também que me acompanha há muitos anos, mas que ficava ali secundário, que é o ofício de terapeuta integrativa, né? Eu trabalho com tarô, trabalho com o baralho de Dona Maria Padilha, trabalho como terapeuta leitora de registros acásticos e como terapeuta de cura arcturiana,
que são terapias integrativas, pautadas por uma perspectiva espiritual, né? De utilizações diversas, assim. Então, é como eu tenho trabalhado atualmente já há mais de um ano, única e exclusivamente como terapeuta integrativa. O que me possibilitou uma coisa que eu sempre busquei dentro da arte, que era fazer só o que fazia sentido para mim, só o que eu acreditava, e não ter que ficar topando tudo, coisas que não tinham nada a ver com o meu trabalho, com a minha produção, porque é meio assim que a banda toca. Então, eu agora faço dentro das artes visuais, né? Assim, eu não parei de trabalhar com artes visuais. Dentro das artes visuais, eu tenho feito basicamente o que eu acredito e sinto que vai muito de encontro com a minha verdade, né? Eu participei de um projeto incrível do Alessandro Auede, que é um querido, que me chamou para fazer o bordar de olhos fechados. É uma prática que eu misturo bordado e meditação. E estou participando também dentro de um lugar que eu gosto muito, que é o das publicações independentes, né? Agora, também com o pessoal do Festival Nu, que está rolando. Eles me chamaram para compor uma mesa. E eu estou muito feliz porque dentro das artes visuais, eu sinto que agora eu estou em casa, sabe? Assim, com os meus, com o que me faz minha alma brilhar, o meu olho brilhar. Então, as artes visuais, ela tornou esse lugar mais, mais meu, mais íntimo, mais da minha verdade, né? Então agora você está retomando alguns trabalhos dentro das artes visuais, né? Quando os convites são os assuntos que te interessam, que fazem sentido com o seu trabalho. Exatamente, né? Porque antes eu ficava muito refém de qualquer coisinha que me chamassem, eu estava ali, assim. Às vezes eu nem queria tanto, às vezes eu nem acreditava tanto naquele trabalho, né? Ainda mais quando a gente pensa em uma lógica institucional de arte, assim, que muita coisa não batia comigo e eu estava ali porque tem que estar, porque é o mercado, porque é assim que funciona, porque network, relações, galeria, nananã. E a verdade é que eu nunca tive saco para isso, mas eu ficava ali insistindo, 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 né? E Ai, gente, eu acho que desculpa, só... só para finalizar, que eu acho que o trabalhar com as terapias espirituais me abriram esse campo não só de uma maneira financeira, mas de uma maneira espiritual mesmo, assim, de entender o que é que eu estou entregando, quanta verdade tem no que eu estou entregando, que diferença aquilo vai fazer na vida de uma pessoa, sabe? Porque os meus trabalhos de publicação independente, por exemplo, que dentro de um contexto institucionalizado de arte eram tidos como trabalhos panfletários e que levantavam bandeiras, eles provocavam muito mais o espectador do que aqueles que eu fazia para estar dentro de um contexto de galeria, sabe? Então, eu acho que isso, assim, a espiritualidade me trouxe esse questionamento de o que você está entregando com esse trabalho? E hoje eu sei que eu tenho a condição de entregar um trabalho com muita verdade, porque eu tenho condição de escolher o trabalho que eu faço nas artes visuais. Muita verdade. Nossa, não, eu quase te interrompi aquela hora porque eu estava fazendo várias caretas aqui e esse vídeo vai estar disponibilizado lá na plataforma depois. Então, para quem estiver assistindo isso, as caras e bocas que eu faço, eu estudei com Bárbara na Escola Guinhar, temos essa formação em artes plásticas juntas. E, enfim, só ouvi verdades e me identifico demais com esse lugar da arte. Ele é muito perigoso mesmo de cair, a gente vira quase refém assim, de qualquer trabalho que chega às vezes. Tem seu lado bom também, mas, enfim, essas coisas acontecem. Bom, amiga, você respondeu quase que 90% das perguntas que eu preparei. Mas, ótimo, entrevista boa é assim. Então, dentro dessa lógica que você falou, né, você falou muito do seu trabalho de artes com as terapias... Desculpa, qual era o nome mesmo? Integrativas. Integrativas, isso, das terapias integrativas. Uhum. Eu queria que você já falou de alguma forma mais superficial, mas talvez falar um pouco mais, né, com mais profundidade, sobre a sua motivação
as suas intenções e motivações. Por exemplo, a Bárbara novinha, o que aconteceu para a Bárbara novinha se interessar por artes plásticas? Como que a Bárbara descobriu um curso de faculdade de artes plásticas e se interessou e quis fazer isso, atuar nessa área, e depois com as terapias integrativas, certo? E falar um pouco assim desse processo, sabe? E já juntando na pergunta, sobre a sua formação. Como foi a sua formação e o que você acredita dessas formações acadêmicas e não formais? Assim, se você tem as duas, se você só tem uma, e qual a sua opinião sobre elas? Tá. Bom, da Bárbara novinha, eu acho que é porque o desenho, ele sempre antecedeu tudo que eu faço, tudo que eu fiz. Ele sempre antecedeu a minha fala, ele sempre antecedeu ele sempre foi a forma primária da minha expressão, sabe? As memórias mais remotas que eu tenho de mim mesma são memórias desenhando. Que lindo. Então, eu acho que veio muito de um lugar de conhecimento, não pensando no conhecimento técnico, mas um conhecimento de algo que eu sempre fiz. Durante muitos anos, né, principalmente no ensino médio, porque quando a gente chega no ensino médio, a gente tem que saber o que a gente quer fazer para o resto da vida. E as opções é medicina, direito ou engenharia, né? Então, eu fiquei pensando, gente, mas nada disso ressoa comigo. E até o ensino médio, para você ter ideia, eu não sabia da possibilidade de me graduar em arte. Uhum. Porque, assim, apesar da coisa toda sempre ter me antecedido muito, também ficava muito. Eu via que as pessoas tentavam colocar muito naquele lugar de primeiro as obrigações, depois o desejo. Sabe? Assim, primeiro faça O todo. hobby. Exatamente. Primeiro aquilo que vai te engrandecer profissionalmente, e aí depois você desenha. E eu não consigo parar de desenhar, sabe? Eu desenho o tempo inteiro, mesmo que eu não tenha suporte para isso. Assim. Na aula, o ensino médio, eu desenhava o dia inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro eu desenhava. Talvez por isso tenha tomado bomba, talvez por isso tenha tomado bomba, mas assim, às vezes eu tô, por exemplo, parada, sem fazer nada, e eu começo, às vezes eu tô só existindo, assim, eu começo a fazer uns desenhos com o dedo, ou na minha própria perna, ou na minha mão, sabe, assim, nada, eu desenho porque eu preciso desenhar, porque eu sinto que é uma maneira de canalizar muita coisa que está do lado de dentro. E aí, eu comecei a fazer artes visuais e teatro, logo depois que eu me formei, no ensino médio, em 2013, eu comecei o curso de artes visuais e de teatro na Escola Livre de Artes da Arena da Cultura, que é um projeto incrível da prefeitura, assim, que edifica muito quem quer estudar arte em um lugar de muita liberdade, completamente gratuito, sabe? Então, eu fiz a formação em artes visuais. Eu não cheguei a completar. Artes visuais, eu acho que eu fiz 3 anos. E teatro, eu acho que eu fiz 1 ano e meio. Assim. Mas eu só parei de fazer a formação em artes visuais porque passei na faculdade e achava que não era justo. Já que eu estava acessando um curso superior, eu também ocupar uma vaga de alguém que de repente não conseguiu um curso superior e gostaria muito de estudar arte. Assim. Então, meio que tranquei minha matrícula por isso. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei com uma outra ideia. Eu cheguei com a ideia que eu tinha de arte do Arena, né? Que a gente vai fazer tudo que a gente quiser. Completamente diferente da academia. E aí eu cheguei, assim, aí uns alunos fizeram uma intervenção no muro da escola incrível. Eu falei, caralho, que da hora! E aí, no dia seguinte, tamparam com uma tinta amarela horrorosa. Eu falei assim, meu Deus, mas na escola de arte, o que está acontecendo? Denúncias. Denúncias, fica aqui a denúncia, escola de arte. Mas, mas é porque eu tinha ido muito com essa ideia dessa arte que pensa o espaço, sabe? Assim,
no Arena a gente aprende isso. O Arena ele fica ali na Praça da Estação, então assim, no coração do centro de Belo Horizonte, né? E todos os, os cursos do Arena utilizam muito do espaço urbano como lugares de intervir mesmo, né? E aí a gente aprende uma liberdade tão grande, tão bonita na Arena, que eu cheguei muito com essa liberdade, né? E eu cheguei muito com o tipo de trabalho que eu fazia na Arena, que era um trabalho mais questionador mesmo, e eu vi na faculdade que era panfletário, ouvi que não tinha conceito artístico nenhum por trás, ouvi que estava levantando muita bandeira. Então, ah, teve uma hora que eu falei, nossa, mas o que é para eu fazer então? E aí eu fui. E aí foi quando eu comecei a tentar me moldar no modo como, teoricamente, o meu trabalho poderia ser ou não aceito, né? Porque eu percebia que se tratava muito disso, assim, muito das pessoas verem seu trabalho para você ser chamado para as coisas, né? E eu via alunos assim participando de exposições imensas em galerias gigantes. Eu falava, oh, nossa, mas parece que é uma coisa para poucos, né? Eu sempre tive muito essa sensação que é uma coisa para poucos, mas ouvindo o discurso de que não, é um discurso quase meritocrático, eu acho, assim. Sim. Não, porque se você fizer um trabalho assim, assim, assado, investir em tal e tal coisa, beber de tal e tal fonte, normalmente europeia, aí você consegue, porque é isso que a lógica, o senso artístico está buscando. Mas não era o que eu estava buscando, né? Então, assim, teve um susto muito grande, assim, de sair do Arena e entrar na faculdade, sabe? Que foi meio que tipo assim, Uhum. opa, acho que ficou institucional demais, não sei lidar com tanta institucionalidade, assim. E acabou que eu não terminei a minha formação também na faculdade, assim, eu não terminei na Arena e achei que ia terminar na faculdade, eu defendi meu TCC e tal. Ano passado, teoricamente, seria o último ano, né, que eu iria pagar as matérias e pronto. Mas aí tudo mudou, tudo virou de cabeça para baixo, assim, né, no mundo e no meu mundo interno também, assim. E aí foi quando eu parti para terapia. Uhum. E antes de você começar a falar das terapias, só pegar um gancho aqui no que você falou, duas perguntas, assim. Na verdade, uma pergunta e uma reflexão. É, de pergunta, eu queria saber se você tem algum desejo ou vontade de, talvez no futuro, finalizar essa sua formação acadêmica na UENG, já que você já defendeu seu TCC, estava faltando pouco tempo, se isso é uma questão para você ou não. E a outra coisa é mais um comentário, porque, como eu já disse aqui antes, né, a gente chegou a estudar alguns períodos juntas, né, e tal. É, dentro de toda essa sua fala, né, que faz muito sentido para mim, que é alguém que te conhece e pensando na instituição também, é, é muito louco pensar na sua trajetória na Guinhara, eu te vendo de fora, como que você aproveitou ao máximo, assim, dentro da sua possibilidade, o que era aquela instituição e o que te cabia. Então, eu acho que eu te vi também indo por um caminho bastante teórico dentro da faculdade, eu acho. Porque, de algum lugar como podava, alguns trabalhos seus, artísticos e físicos, e de algum lugar você tentava se moldar, mas ao mesmo tempo você não queria se moldar dentro dessa instituição, você foi para pesquisa. Eu senti um pouco isso, assim, e desenvolveu pesquisas maravilhosas. Inclusive, se você quiser falar um pouco, assim, da pergunta e, assim, esse comentário. Tá. É, Esse comentário é super legal, porque foi um caminho que depois, hoje em dia eu tenho consciência de que é um caminho que eu tomei ele por uma questão que hoje eu sei que foi a questão, inclusive, que eu busquei estar na faculdade, sabe? Que foi com acessos espirituais que eu cheguei nessa conclusão, assim. Mas porque eu sentia que eu precisava ser ouvida.
E plasticamente não me davam nem a oportunidade de tentar falar do que se tratava aquele trabalho. Era panfletário e pronto. Não cabia e pronto. Ninguém entendia e pronto. Eu também não entendo um monte de trabalho de um monte de artista e estão fazendo, entendeu? Mas, então, assim, então tem que entender, tem que ser entendível, então vamos ser entendível, né? De maneira textual. E para mim, a palavra sempre foi um desenho. Não só no meu trabalho plástico, mas no meu trabalho textual também. Eu sinto muito que eu desenho textos. Mesmo que seja essa coisa computador, norma, lauda, não sei o quê, né? Assim, eu sinto que tem um desenho por trás. Talvez que só eu enxergue em primeira instância, mas eu sinto que tem. Então tinha um desespero por ser ouvida, porque eu sabia como era ser ouvida antes, quando tinha mais liberdade, quando tinha mais, mais troca com o espaço, com a ideia do outro, sabe? Assim, eu sentia muito isso na arena. Então, era uma questão de, não me ouvem de um jeito, então vamos tentar ser ouvida de outro, né? E acabei indo para pesquisa, porque é uma coisa que eu gosto, eu adoro pesquisar. Mas aí também encontrei um outro empecilho no meu caminho, que a quantidade de coisas que precisa se ter em um artigo para que ele seja validado e que você seja ouvida. Eu falei, gente, eu não vou ser ouvida de jeito nenhum, porque me corrói ficar... Só dificulta. Me corrói ficar formatando as coisas dentro de uma norma muito específica, sabe? Assim, eu me sinto presa, eu sinto que me contrai, eu me sinto um estímulo de escrever assim. Porque a minha escrita também sempre foi muito livre, eu sempre gostei de escrever poesia, sempre gostei de escrever outras coisas, sabe? Assim, e por essas razões todas, o entendimento que eu tenho hoje de que eu busquei validações, diplomas e etc., para ser ouvida, foi chegando nesse lugar que eu entendi que para mim não faz nenhum sentido, perdeu completamente o sentido primordial de ter um diploma de universidade, sabe? Assim, para mim não faz a menor diferença, sendo muito honesta. E isso não significa em nenhum momento que eu estou anulando tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, porque tudo que eu aprendi dentro da universidade ainda hoje ressoa de alguma maneira, inclusive nos meus trabalhos com terapia, sabe? Assim, hoje eu tenho quando a gente fala, por exemplo, de cromoterapia, que é uma coisa que a gente utiliza na cura coreana, poxa, estudo da cor total, sabe? Assim, eu consigo pegar utilizações da universidade e trazer para isso. Então, eu aprendi muito em diversos momentos, a duras penas, tendo que mostrar 2 vezes mais que outra pessoa, tendo que bater de frente, tendo que bancar, não, meu trabalho é isso e vai ser isso, eu vou apresentar isso. Mesmo quando parecia que só uma pessoa entendia o trabalho, como foi quando eu fui selecionada numa exposição que a professora falou, gente, pelo amor de Deus, como vocês não entendem esse trabalho, sabe? E ela me falou isso depois, e ela falou que ela teve que insistir, porque as pessoas estavam, enfim. Então, para mim, sendo muito honesta, assim, não faz diferença ter um diploma, porque o que eu sinto que eu precisava aprender naquele espaço, eu aprendi, e eu acho que a gente vai crescendo, assim, e as coisas vão chegando quando precisam, e elas se esvaem quando a gente precisa que elas se esvaem. Então, para mim, tá bem tranquila essa questão de não ter vontade de retomar. Então, tá bom. Respeitar, né, o tempo das coisas e a duração delas, né? Mas uma Deixa eu outra saber coisa... Pode falar. Não, porque mais uma outra coisa que
aprendi com a caminhada da espiritualidade é tomar muito cuidado com decretos. Então, assim, eu não vou decretar que eu nunca mais vou tentar retomar ou fazer um outro curso superior, o que quer que seja, porque eu não sei como eu vou acordar amanhã, sabe, assim. Mas, nesse momento atual, eu não tenho nenhuma vontade de concluir. Sim. Ai, toda hora que eu penso em perguntar algo, aí no meio do processo você acaba respondendo. Porque, por exemplo, você entrou num ponto aí que era o que eu nem sabia, nem não tinha muita certeza se seria relevante ou não, mas já que você falou também, e se for algo que você tem interesse de dizer, porque virou uma curiosidade minha assim também. Fiquei pensando porque lá atrás você falou de como que o seu trabalho hoje em dia, né, terapia integrativa e os outros trabalhos que se desempenham hoje, como que eles foram importantes, talvez, numa ligação à sua vida pessoal e importante de entender como trabalhar com a arte, com as artes visuais de uma outra maneira, que antes era assim, né? Jogação, fazer de tudo por causa de... E também entender escolhas, né? Nesse sentido, assim. E aí eu fiquei pensando também dentro disso, né? Como que talvez você acredita que as artes visuais possam estar presentes nesses outros trabalhos que você tem hoje, né? Da terapia integrativa, da cromoterapia que você falou agora, né? Você falou até dessa questão da cor que está muito presente nesse trabalho. Sim. É, é super legal, porque as coisas se relacionam o tempo todo. Eu falei disso numa live que a professora Tereza me chamou, lá da Guinhá, para falar da minha produção artística atual. E aí, quando ela me mandou a mensagem, eu falei: então, Tereza, é que eu estou fazendo tipo assim, o oposto do que eu fazia ou do que qualquer pessoa espera, né? Assim, na época eu estava passando pela formação em cura arcturiana e eu estava voltada muito nisso, assim, e a gente falou, acabou que a live virou uma coisa que eu chamei de o material e o etérico na arte, sabe, assim. É, e lá eu falei sobre isso, porque, assim, o tempo todo é imagem. O tarô, o tempo todo é imagem, simbologia, inclusive vem muito de história da arte, dependendo do baralho, sabe, assim. Então tem coisa que a gente olha e fala, uau, isso aqui eu lembro, né? Então, o tarô, os oráculos, enfim, é imagem o tempo todo. A cura arcturiana é a aplicação de símbolos, então também é desenho. É desenho, desenho, desenho atrás de desenho. E os registros acásticos é uma coisa que você canaliza imagem, muitas vezes. Você canaliza imagens para responder a questão daquela pessoa, a questão que trouxe ela até você. Então, muitas vezes, você constrói imagens e isso passa pelo seu filtro e isso sai como um texto, como um desenho. Muitos canalizadores, terapeutas canalizadores de registro acásticos, fazem desenhos do que eles veem, né? E foi justamente nesse processo de misturar tudo isso assim que eu recebi um trabalho que é um trabalho onde eu canalizo um símbolo que é um símbolo de poder pessoal daquela pessoa que veio procurar o serviço, né? Então, a partir da conexão com aquela pessoa, eu recebo um símbolo, eu desenho esse símbolo e aquele símbolo vai para a prateleira da pessoa, ou ela tatua, ou ela redesenha. Teve uma menina que redesenhou o símbolo com aquarela, eu achei fantástico, sabe? Então, as coisas, elas se interligam o tempo todo, porque eu não consigo me afastar do desenho, sabe? Assim, porque ele vem antes de mim sempre. Então, ainda que eu não esteja fazendo um desenho pensando em uma exposição, em um contexto de galeria, eu estou fazendo desenho o tempo todo. E principalmente nas terapias, sabe? Então, a relação está aí. Sim. Até aquilo que você falou, né, da palavra desenho também. Enfim, acho que está em Exato, tudo mesmo. exato. O desenho, ele é antes de mim, gente. Ele me antecede. Bárbara, então, você já começou falando aí, mas se você quiser explicar um pouco melhor os processos das terapias integrativas que você trabalha, explicar um pouco como que é o processo, como que as pessoas podem acessar
esse trabalho com você, se você tem uma página, Instagram, como que é o seu atendimento, falar um geralzão por isso aí. Sim. Bom, as terapias, elas não pressupõem uma formação acadêmica, né? Assim, as formações das terapias integrativas, elas são de outra ordem, sabe? E eu sinto que é por isso integrativa, né? Assim, ela integra outros tratamentos, como a psicoterapia, os tratamentos tradicionais de medicina, né? Assim, que a proposta não é, nunca foi, nunca será substituir, né? E por isso o nome integrativos. Mas eu realmente percebo o quanto essas terapias elas promovem um bem-estar que ele é mútuo, sabe? Assim, quando eu estou atendendo, é como se eu estivesse sendo atendido também. É sempre uma via de mão dupla. E isso é uma coisa que eu sempre busquei no meu trabalho de artes visuais, né? Quando eu falo daquela questão da entrega, o que eu estou entregando, né? Porque o que está chegando para mim de volta? E como que isso passa pelo meu filtro e vai para o outro de novo, né? E as terapias, elas propõem isso. Assim. Então, tarô e outros oráculos, eu utilizo única e exclusivamente para direcionamentos dentro de questões voltadas para o autoconhecimento. Eu não trabalho com previsão de futuro, né? Eu acho que isso gera muita ansiedade e uma pessoa ela não pode sair da minha mesa mais angustiada do que ela entrou. Então, isso é um combinado inegociável para mim. Então, eu utilizo como direcionamentos, voltando para o autoconhecimento, como a pessoa pode acessar os seus próprios potenciais internos, que às vezes é difícil mesmo da gente ver sozinho, a gente precisa de alguém. A cura arcturiana é um procedimento muito parecido com o Reiki, né? É através de aplicação de símbolos. E a cura arcturiana ela é uma tecnologia de cura espiritual que auxilia a gente a compreender e elaborar questões em nível físico, mental, emocional e espiritual. Então, eu já apresentei, por exemplo, pessoas que chegaram numa sessão morrendo de dor nas costas e quando saiu não tinha mais nada. Pessoas que elaboraram questões de autossabotagem, de padrões de sabotagem depois de uma sessão. Pessoas que elaboraram questões emocionais, principalmente voltadas ao auto-perdão, que é tão importante. E pessoas que experienciaram um engrandecimento espiritual também depois de uma sessão de cura arcturiana. Então, a cura arcturiana ela vai trabalhar o eixo que aquela pessoa precisa naquele momento. Diferentemente do tarô, não existe uma conversa, não existem perguntas, né? A terapia, ela age no que a pessoa precisa naquele momento. Os registros akáshicos, eles são a nossa biblioteca de alma. Todas as nossas informações, de todas as nossas vidas, passadas, presentes, futuras, paralelas, constam nos registros akáshicos. Então, o terapeuta leitor de registros akáshicos, ele faz exatamente isso. É como se fosse um livro, o seu livro da sua vida, onde a gente abre esse livro e juntos a gente vai encontrando respostas para as questões que você precisa. Também de direcionamentos de autoconhecimento, né? Então, são as 3 terapias que eu trabalho, assim, majoritariamente. Também não consigo me desvencilhar do lugar de professora, então eu também dou aula de tarô. Estou preparando o curso de cura arcturiana também, para iniciar novos terapeutas. Os meus atendimentos todos, eles estão presentes na minha página no Instagram, Bárbara_Macedo37. E para pessoas trans, obviamente, né, gente? 0800. Tudo para mim. Olha, eu acho que por mim já tá de boa de finalizar assim, a entrevista, mas nesse final, cadê? Eu separei aqui.
Isso. Eu queria deixar aberto para você esse espaço no final, caso tenha alguma coisa que você queira falar, acrescentar sobre você, o seu processo, alguma indicação, qualquer coisa, qualquer mensagem agora que você quiser falar, fica aberto. Tá bem. Quero falar duas coisinhas. A primeira é que muitos dos meus incômodos com a academia, eles vieram justamente de estar inserida ali, sabe? Então, às vezes, quem me vê falando pode achar que eu vou virar para a pessoa e falar: não vá para academia, não faça faculdade. E para quem me pergunta, isso é uma coisa que eu falo sempre: você acha que eu deveria fazer e tal, não sei o quê. Se você tem a oportunidade, a possibilidade, faça. Construa o seu pensamento inserido naquele lugar, sabe? Foi assim comigo. Quando eu perguntava, todo mundo falava: não faz, porque é maravilhoso, você vai adorar, você vai sair transformada. E eu saí transformada, mas com o meu próprio pensamento construído. Então, para todo mundo, e principalmente pessoas trans, que conseguirem adentrar os espaços acadêmicos, adentrem. A gente tem que hackear, é de dentro mesmo. A gente hackeia de dentro. E construam seus próprios pensamentos sobre a universidade. Às vezes, vai sair de uma graduação, vai emendar na outra, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado e você vai se realizar assim, sabe? Então, todo mundo que puder, que tiver a possibilidade, estiver em dúvida, vai construir seu pensamento. E a outra coisa que eu queria falar, eu não sei quando esse vídeo vai para a plataforma, mas hoje, especificamente, no dia que nós estamos gravando, dia 13 de maio de 2021, é dia de Preto Velho. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que a gente possa ter muita serenidade, muita sabedoria para lidar com tudo que está acontecendo, que a gente possa estar leal aos nossos sentimentos, né? A gente não tem que sentir tudo de bom sempre. E o que eu gostaria de deixar de mensagem é que a gente possa sempre buscar se melhorar, apesar dos pesares. A gente sempre tem uma centelha divina, nossa mesmo, pronta para ser explorada, externalizada e, enfim. Eu acho que as terapias fazem isso, eu acho que a arte faz isso, eu acho que essas coisas elas não se dissociam, é, porque eu acho que a arte ela é uma parte fundamental da vida, tanto quanto o autoconhecimento, tanto quanto a espiritualidade. E se a gente pode fazer tudo andar junto, então que a gente faça, né? É isso. Ai, que lindeza! Obrigada, Babi. De verdade, muito obrigada por ter topado essa conversa. Enfim, foi uma troca muito, muito linda, assim. Muito obrigada de verdade. E em breve vai estar tudo no site com suas mensagens lindas, suas fotos que temos que fazer em breve. E é isso, assim, só tenho a agradecer de verdade. Assim. Muito obrigada de ter topado esse projeto junto com a gente. Quer falar alguma coisa, Rod? Agradecer, né? Só isso mesmo. Amei, gente. Foi tudo. Que bom, fico feliz. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo, viu? Valeu a confiança no trabalho da gata. Então eu vou encerrar aqui a ligação. E é isso, com esse sentimento de gratidão mesmo. Um abraço, Saudades, gente. fiquem bem. Fiquem Saudade. bem. Beijos. Beijo.